Uma pesquisa recente realizada por uma entidade especializada em defesa do consumidor, a Proteste, constatou na amostra consultada que cerca de quase metade dos médicos consultados nessa pesquisa faziam restrições ao uso dos genéricos porque duvidavam do rigor da avaliação e da fiscalização desses medicamentos. Essa mesma pesquisa, consultando os consumidores, encontrou consumidores satisfeitos na sua maioria, quase 90%, por entenderem que o remédio genérico tem a mesma efetividade ou eficácia do dito remédio de referência ou remédio de marca. E nós ficamos no meio dessas opiniões, vamos saber disso com a pessoa que opera mais diretamente com o assunto, que é o médico, e nesse caso representante do Conselho Regional de Medicina e diretor do CRM Espírito Santo, Adenilton Pedro Cruzeiro, com quem nós passamos a conversar agora. Adenilton, eu vou repassar de primeira para vocês. E aí, os médicos, os seus colegas, vocês estão achando isso? 50% genérico, de repente, 50% não, 50% de vocês quase estão achando que não levam fé nos genéricos? Bom, primeiro, boa tarde, né? Todos aí, boa tarde para você, Eustáquio. Na verdade, há uma especulação muito grande, né? Muitos colegas falam do uso do genérico, da sua eficácia, né, da sua ação terapêutica, uns falam a favor, outros contra, mas nós não temos até o presente momento nenhum trabalho científico que realmente comprova essas informações ou essas opiniões, né? A gente está ainda naquele campo do achismo. Eu acho, eu penso assim, mas suspeito, mas não tem nenhuma comprovação que realmente diz a respeito dessas informações. Nós sabemos hoje que os genéricos são medicamentos que funcionam, teoricamente deveriam funcionar, né? Como assim é dito pela Agência de Vigilância Sanitária, e até então nós temos que acreditar sim que eles são eficientes, são eficazes. Você quando prescreve uma receita para o seu paciente, você considera a possibilidade dele usar um genérico e como tal ficar com o seu diagnóstico comprometido? De forma alguma, eu prescrevo genérico confiando exatamente que ele vai exercer, ele vai agir, né, terapeuticamente naquela paciente, dando um resultado satisfatório. Senão, não prescreveria a medicação. Até porque o genérico, até que prova o contrário, ele é cópia fiel do chamado remédio de marca. Que está sujeito às suas fraudes e falsificações. Com certeza, né? Fraude e falsificação está sujeito qualquer setor da sociedade, né? Não só a medicação, tanto do de marca, quanto do similar, quanto do genérico. Nós não podemos escapar desse tipo de ação, desse tipo de crime em qualquer setor. Tem uma certa categoria que esta, sim, eu suponho que seja visto como uma reserva ou suspeito por parte de vocês, que é o similar, né? Sim, então, eu acho assim, importante para explicar para a população. Nós temos esses três classes de medicamentos, né? O de marca, que é aquele remédio em que o laboratório pesquisou, teve um custo em cima disso aí, de pesquisa científica, para que realmente esse produto, esse princípio ativo fosse colocado no mercado, para aquela ação terapêutica, que é o chamado remédio de referência, ou também chamado de inovador. Temos o similar, né, que são os medicamentos que são parecidos com os de marca, mas não são idênticos, são parecidos. Tem o mesmo princípio ativo, mas pode ter outras associações. O nome, às vezes, não necessariamente é o mesmo, eles mudam de acordo com o seu fabricante. Agora, o terceiro seria o genérico, né, que teoricamente seria cópia fiel do medicamento de marca, né? Aquele medicamento que teria que ter a mesma bioequivalência e a mesma biodisponibilidade. Ou seja, o que tem no de marca teria que ter no genérico. Então, quem está usando o genérico, teoricamente estaria usando como se fosse o de marca, sem nenhuma diferença. E a quem compete fiscalizar e conferir se de fato há uma correspondência entre o genérico e o remédio de referência? Quem que intermedia isso, na verdade, é a Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária. Ela tem os laboratórios credenciados, Anvisa, parece que é no Ceará, em São Paulo tem 2, parece, e esses laboratórios que fazem esse teste, né, para comprovar essa equivalência do genérico em relação ao medicamento de marca. Então, quando isso não acontece, a gente tem alguma suspeita, igual você comentou aqui no início. Algum profissional acha que aquele medicamento, o genérico, não está surtindo efeito em relação ao que deveria ocorrer como de marca, né, ele teria que
comunicar isso diretamente com a Anvisa, os meus pacientes não estão tendo um resultado, né, a própria agência está fiscalizando realmente ver se aquele medicamento não está sendo equivalente à referência dele. Tá? Só que, às vezes, quando você não observa, ou você observa a não eficácia em determinados casos, a gente tem que levar em consideração um leque de possibilidades. Sim, vamos entrar nisso, né, mais especificamente. Veja bem, você falou critérios de comparação, bioequivalência e biodisponibilidade. Bioequivalência deve ser o mesmo efeito, né? Não, bioequivalência é como se fosse o equivalente que está no DMARC teria que estar no genérico. O mesmo princípio ativo, sem nenhuma diferença. Né? Basicamente é isso. E a biodisponibilidade é um teste que é feito para ver se aquele medicamento está tendo a mesma absorção do que o de marca, se ele está tendo a mesma liberação, o tempo dele de permanência no organismo. Se for o mesmo, esses testes que comprovam que eles são realmente idênticos. Okay? Em 9 minutos nós estamos conversando com o diretor do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo, Adenilton Pedro Cruzeiro. Nós voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o diretor do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo, Adenilton Pedro Cruzeiro. Adenilton, há uma opinião corporativa, há um sentimento de classe em relação aos genéricos? Tipo assim, um Speed Robin Hood? Veja bem, que a gente observa que desde o início do lançamento, da criação do genérico, digamos assim, né, a gente observa na história, né, a indústria farmacêutica, né, principalmente as multinacionais, elas monopolizavam muito o mercado, no sentido, então ditava os preços, né, em relação a esses medicamentos. Então, quem pagava o pato dessa situação é a população, né? Com a vinda dos genéricos, isso mexeu na economia, né? Isso mexeu no bolso de algumas indústrias. Então, isso aí, quando acontece hoje no mercado, né, a própria mídia, né, o próprio investimento na qualidade do produto, cada setor e cada indústria dessa vai querer mostrar a qualidade do seu produto e às vezes tentando até denegrir a imagem do outro. Isso a gente observa em todo quanto é tipo de produto. Isso não ia ser diferente em cima dos medicamentos. Como isso mexe, né, mexeu com essas indústrias, há uma certa fatia de pessoas que dizem, eu sou contra desse ou a favor daquele, e tenta mostrar que o seu é melhor. Né? Então, hoje a gente observa que o similar que estava aí, que está no meio, né, que domina a maior parte hoje de consumo das farmácias, não se fala muito. Né? A briga exatamente está entre a multinacional do produto inovador e o genérico. Então, o que gera toda essa polêmica em cima disso, do marketing. E fala aí, marketing. Até que ponto os laboratórios patrocinários, congressos de especialidades médicas influencia a preferência do médico na prescrição da receita? Sim, então, a prescrição... São detalhes, são detalhes, desculpe, não quero interromper, mas como diz o outro, interrompendo. Não só financiar congresso médico, mas às vezes também oferecer mesmo brindes, equipamentos, amostra grátis. Olha só, podemos observar hoje, né, em campanhas publicitárias, que tem até genérico fazendo propaganda de alguns produtos, sendo patrocinadores de alguns eventos. Isso nós temos observado, isso daí. Né? Então, o patrocínio de congresso, de curso, de simpósios, né, enfim, viagens para que ocorra aquele evento em relação àquele produto que ele está propagando, isso é perfeitamente normal dentro, né, do marketing de qualquer empresa. Eles têm liberdade de fazer tudo isso. Agora, o que não pode é o médico prescrever, né, ou ele falar daquele medicamento, né, dentro desse simpósio ou dentro desse congresso, dizendo que aquele medicamento é o melhor, é aquele que ele usa. Isso não. Aí ele pode estar falando do princípio ativo, né, generalizando todas as marcas. Então, agora, no momento dele prescrever, tá, se aquilo vai pesar para ele prescrever aquele de marca cujo ele foi num congresso, etc., isso aí vai ficar a critério dele, porque o profissional ele tem a liberdade de prescrever qualquer tipo de medicação, né, aceito dentro da comunidade científica. Então, ele pode prescrever o genérico, como pode prescrever o de marca, como pode prescrever o similar. A liberdade de prescrição é do profissional. Bom, eu quero retomar agora um assunto que você mencionou ligeiramente no bloco anterior. Às vezes a prescrição de um remédio
está inteiramente de acordo com o diagnóstico, mas há situações que condicionam a sua eficiência, né? Perfeitamente. Quais, por exemplo? Então, quando um medicamento ele não surte um efeito desejado, né, pelo profissional que está prescrevendo, a tendência normalmente é você avaliar, esse remédio ele não presta, ele é ruim, mas nós não podemos esquecer que às vezes determinados remédios, a eficiência, a eficácia dele está relacionada às vezes com o modo que ele foi acondicionado na farmácia, né? Eu, como diretor do conselho, já participei de várias fiscalizações e já vimos em algumas farmácias medicamentos guardados de forma inadequada, em ambientes úmidos, ambientes sem ventilação, caixas no chão, medicamentos até fora da validade. Tá? Então, principalmente até, Denilson, um medicamento fora da validade, a princípio já está inviável para uso. Para o uso. Então, e a gente às vezes foca só em cima daquela marca esquece às vezes desse leque de fatores que pode levar ao não funcionamento eficaz daquela medicação. Até o próprio paciente, será que ele está usando adequadamente? Será que ele prescreveu ali, ele assimilou a orientação que o profissional lhe fez no momento da consulta, está tomando no horário certo, e até em casa, se ele está condicionando esse remédio de maneira correta? Então, são N fatores. Deus, encerrando, qual é o procedimento ou atitude desejável do consumidor quando ele chega no balcão da farmácia e o balconista sugere levar um similar? O balconista ele jamais pode sugerir, né, que leve este ou aquele tipo de remédio. O balconista ele tem que saber o que está na receita. Tá? O que está na receita do profissional é que tem que ser vendido aquele medicamento. Ele jamais pode fazer a troca. O único que pode fazer essa troca de medicamento é o genérico com o de marca. E quem pode fazer isso é o farmacêutico. Está autorizado pela lei, pela legislação. Pode fazer essa transferência. Ele pode oferecer isso para o consumidor, dizendo que ele tem aqueles dois tipos de medicamentos que se correspondem. Isso está autorizado a fazer, sim. O genérico com similar, não. Tá? Agora, quando o profissional, o médico, ele não quer que faça essa troca, né? Ele tem que estar colocando uma receita. Não aceito troca, ele tem que especificar ali no seu receituário que ele quer exatamente aquele medicação que está ali. Agora, o similar, ele não pode ser oferecido, não pode ser trocado em hipótese alguma. Eu agradeço, Adenilton, muito a sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Ok, estamos às ordens, à disposição, assim que precisar. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do diretor do Conselho Regional de Medicina Seccional Espírito Santo, Adenilton Pedro Cruzeiro. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprendendo a